Pessoal, eu vou corrigir os exercícios que tiveram índice de acerto abaixo do esperado referentes à aula passada. Então, o primeiro exercício é aqui. Na figura abaixo, a equação da circunferência x² mais y² igual a 3 e a reta suporte do segmento MN tem coeficiente angular igual a raiz de 3. Reta suporte do segmento é a reta que contém o segmento, tá? O volume do sólido gerado pela rotação do trapézio MNPq em relação ao eixo Y é... Bem, essa rotação desse trapézio vai gerar um tronco de cone. Para calcular o volume do tronco de cone, a gente precisa da altura desse tronco de cone, do raio da base maior e do raio da base menor. Então, o que a gente tem? Bem, primeiro que a circunferência dada possui centro na origem e raio medindo raiz de 3, porque a equação reduzida da circunferência centrada na origem é x² mais y² igual a r ao quadrado. Então, o raio dessa circunferência é raiz de 3. Como a reta, ela tem um coeficiente angular igual a raiz de 3, o que significa isso? Significa que, dado um ângulo que ela forma aqui com o eixo das abscissas, no caso aqui eu estou chamando de ângulo de alfa, a tangente desse ângulo é igual ao coeficiente angular dessa reta. Ou seja, a tangente de alfa é raiz de 3. Como o alfa é um ângulo agudo, o alfa tem que ser 60 graus. E assim, o triângulo MNO é equilátero. Por que o triângulo MNO é equilátero? Ele é isósceles, com certeza, porque MO é igual a NO, porque os dois são raios. E como o alfa seria um ângulo da base, ele seria igual ao ângulo MNO. Ou seja, o ângulo lá em cima também seria alfa, e como o alfa é 60 graus, esse triângulo seria equilátero. É equilátero, então. Tá? Assim, o NR, que é a altura do triângulo equilátero, é L, que é o lado, que é raiz de 3, vezes raiz de 3 sobre 2. Da fórmula L raiz de 3 sobre 2, descobrimos que NR é igual a 3 sobre 2. E o MR é igual ao RO, que é igual a raiz de 3 sobre 2, metade do lado. Por que me interessa isso? Porque o RO também é igual ao NP, que é o raio da base do tronco de cone quando eu rotacionar na parte de cima. Então, observa que até agora eu já tenho todas as informações do meu tronco de cone. Eu sei o MO, que é o raio da base, que é o raiz de 3. Eu sei o NP, que é o raio da base de cima, que é o raiz de 3 sobre 2. E eu sei a altura desse tronco, que é 3 sobre 2. Quando eu olho para o triângulo MVO, dá para descobrir, através da tangente de 60, que é o cateto oposto VO, sobre o cateto adjacente MO, que é a raiz de 3, que o VO é 3. Eu vou precisar dessa informação para poder fazer aquela semelhança entre o cone completo com o cone de cima, para poder depois subtrair do cone completo o cone de cima e obter o volume do tronco de cone. Agora vamos calcular o volume do tronco de cone. Então, o volume do tronco de cone vai ficar, primeiro calculando o volume do cone completo, então 1/3 da fórmula, de π vezes raio ao quadrado vezes 3. Calculei o volume do cone completo. Menos, agora o volume do cone da parte de cima, 1/3 de π vezes raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, vezes 3 sobre 2, que é a altura do cone da parte de cima. Simplificando, esse volume vai dar 21π sobre 8. Então, esse é o volume do sólido de revolução gerado a partir da rotação daquele trapézio. Outro exercício que teve um baixo índice de acerto foi esse daqui. Um funil de vidro em formato de tronco de cone cilindro de espessura desprezível, utilizado para envasar frascos de remédio. Suas dimensões são indicadas na figura. Cada frasco a ser envasado possui a mesma capacidade deste funil. Sabe-se que 5 litros de xarope caseiro serão envasados. Determine o número mínimo de frascos necessários para o envase. Então, o volume do tronco de cone, ele é dado por... Aqui foi utilizada aquela fórmula. É uma fórmula que até tem no nosso material do Uno. Eu não gosto muito de utilizar, mas
Aqui eu vou até calcular usando ela mesmo para mostrar que também seria um recurso interessante. Ele é mais rápido, porém eu acho que a fórmula em si é mais difícil de você decorar, tá? Mas a fórmula, ela tem tanto para o tronco de pirâmide quanto para o tronco de cone. Qual que é? Para o tronco de pirâmide, você tem que fazer o quê? A altura sobre 3, que multiplica a área da base menor, a raiz quadrada entre o produto das áreas, mais a área da base maior. No caso do tronco de cone, é parecida a fórmula. Tá? O volume do tronco vai ser π vezes h sobre 3, aí é o raio da base maior ao quadrado, mais o produto entre os raios, mais o raio da base menor ao quadrado. Tá? Então aqui foi utilizada exatamente essa fórmula para calcular o volume do tronco de cone. Olha só, π vezes 12 dividido por 3, o 1, que é o raio menor ao quadrado, mais o produto dos raios, mais o raio maior ao quadrado. Isso dá 172 π centímetros cúbicos. O volume do cilindro, πr ao quadrado vezes a altura, vai dar 10 π centímetros cúbicos. O volume do funil, aproximando o π para 3,14, ele vai dar 571 centímetros cúbicos, transformando para litros, são 0,57 litros. Tá? Como ele pediu para que ele vai dividir 5 litros de xarope, né, vão ser envasados, quando eu divido 5 litros por 0,57, isso vai dar aproximadamente 8,57. Ou seja, são necessários no mínimo 9 frascos como esse para fazer o invase.